Isso traz muita legitimidade, não só ao Estado, mas também a quem presta esse serviço em nome do Estado. Mas então você descobre que tem muitas e muitas pessoas estudando. E também percebe que tem inúmeras pessoas muito bem preparadas. Aliás, provavelmente melhor preparadas do que você no início. E começa a carregar o peso da comparação. Claro, isso é natural, isso é evidente, isso é necessário, principalmente porque nosso pensamento é concorrência. Ora, se eu vou me inscrever para o concurso no qual várias pessoas que começaram antes estão inscritas, qual é a minha chance de vitória? Eu dou uma dica e depois te faço um pedido. A dica é a seguinte: toda vez que você encontrar uma pessoa que está há muito tempo nos concursos públicos, perceba que ela ainda está fazendo o concurso público, então talvez ela precise de alguma alteração básica em seu dia a dia, sob pena de ficar repetindo e repetindo as atitudes que estão evitando ou impedindo que ela tenha sucesso. Portanto, os dois estão em pé de igualdade. Agora, o pedido que eu faço é o seguinte: a única comparação justa. Compare-se consigo próprio em relação ao dia de ontem. Evite a comparação com outras pessoas, comigo ou com qualquer outro concurseiro profissional. Compare-se consigo próprio em relação ao dia de ontem. Se hoje você tem mais conhecimento que ontem, pois bem, dê um passo a mais em direção ao seu objetivo. Se você hoje lê um texto que escreveu um ano atrás e dele sente vergonha, sorria, porque graças a esse texto você percebe que evoluiu e muito. Quando de um ano para outro você sente vergonha das suas dúvidas do ano anterior, sorria, comemore, celebre, porque você evoluiu muito. Portanto, meu amigo, minha amiga, a única comparação justa é aquela que decorre da percepção de que não devemos nos comparar com os outros, mas somente com nós mesmos em relação a atitudes e escolhas anteriores. E por quê? Porque além disso, nós podemos estar convivendo, dialogando com pessoas que têm livrarias, bibliotecas de papelão. Quando nós estamos fazendo concurso público, é muito comum, principalmente ao grupo de pessoas que estuda para concurso e não desempenha outra atividade profissional a não ser estudar para concurso, que é uma profissão. Nós todos que estamos no ramo sabemos disso. Uma profissão, um grande investimento de vida com resultados muito interessantes. Só que, em muitas vezes, as pessoas que conosco convivem não percebem isso. Como disse meu amigo Leandro Cadenas na semana passada, muitas vezes quando você estuda para as pessoas próximas, você só estuda, ou para alguns, ele ou ela não está fazendo nada mesmo, fica lá estudando aquelas apostilas e nunca dá resultado nenhum. Então, pelo fato de, aspas, você não estar fazendo nada, você é a primeira pessoa chamada a ir ao mercado, já que não está fazendo nada. A primeira pessoa a ir buscar o cachorrinho no veterinário, já que você não está fazendo nada. A primeira pessoa a ir buscar o irmão ou irmã mais nova no colégio, porque você não está fazendo nada. Isso acontece porque nós precisamos passar credibilidade naquilo que nós estamos fazendo. E como que isso é possível? A primeira maneira é acreditar em si. Nós só conseguimos passar credibilidade a alguém a partir do momento que nós acreditamos em nós mesmos. E para acreditar que é possível passar em concurso público, eu te indico a pergunta para as pessoas certas. Por exemplo, você é o primeiro da família, a primeira da família que vai fazer concurso público. Se você perguntar a todos os seus familiares e ninguém tiver tido a experiência nesse ramo, certamente vários te dirão: esquece isso. E concurso é uma loteria, tem tanta gente preparada, vai fazer outra coisa, vai trabalhar. Arruma um emprego logo e se vira. Mas não vá para o ramo dos concursos públicos porque você não vai conseguir. Isso é assim não só com o concurso público, mas com toda a meta que, para o grupo com que nós convivemos, mostra-se uma meta curiosa, uma meta fora do comum. Eu fiz uma enquete
e perguntei para várias pessoas no meu convívio o que todas achariam de ocorrer uma maratona. Cheguei assim num cafezinho, num bate-papo, num almoço e perguntei: o que você acha de ocorrer uma maratona? E todas, 100% das pessoas com as quais eu conversei a esse respeito me disseram: esquece, Fabrício. Vai fazer outra coisa, correr uma maratona é algo dolorido, você vai se arrepender, você não vai terminar, vai machucar o joelho, vai machucar as unhas. Vai fazer outra coisa, vai trabalhar. E eu resolvi perguntar para outro grupo de pessoas. E selecionei 5 pessoas que já tinham corrido maratonas. E para minha surpresa, as 5 me disseram: Fabrício, faça o que você tem em mente. Vá correr uma maratona. A circunstância da linha a cruzar a linha de chegada é uma sensação indizível. Todo mundo consegue, desde que tenha ânimo, crença em si e pratique muito, muito, muito. É a mesma coisa com o concurso público. Se você está em dúvida entre começar ou não a estudar, se você está em dúvida entre se é possível ou não passar, pergunte às pessoas certas. Pergunte a quem já trilhou esse caminho, pergunte a quem já fez concurso, pergunte a quem está sendo aprovado e obtenha as respostas mais positivas que você merecer. Graças a essas respostas, você passa a acreditar em si e passa a transmitir credibilidade a todos os seus amigos e familiares. E não tenha dúvida que depois de um certo tempo, o seu local de estudo por todos será considerado um templo. A sua atividade será considerada das mais nobres. Afinal de contas, todos perceberão que não é nada fácil estudar para concurso público. E antes de nós fazermos uma breve parada, nós vamos conversar sobre uma metáfora. A metáfora que eu chamo altitude e aclimatação. Eu tenho certeza que quase todos, se não viram, se não assistiram, pelo menos ouviram falar dessas histórias. As histórias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol em La Paz, na Bolívia. La Paz é a capital boliviana, uma cidade que fica a 3.700 metros acima do nível do mar. E para piorar a situação da altitude, o estádio da cidade fica no bairro chamado El Alto, a 4.000 metros de altitude. E eu lembro quando criança, quando jovem, eu assistia os jogos da Seleção Brasileira e o Brasil quase sempre perdia em La Paz. Eu lembro também da imagem dos jogadores quando tinha um certo tempo, uma falta ou uma lateral para ser cobrada, iam ao lado do campo e pegavam bombas de oxigênio para respirar. O motivo era muito simples. Eles tinham chego em La Paz 2 ou 3 dias antes e estavam com falta de ar. Lá em cima, o ar é muito mais rarefeito. Quem já esteve em altitude sabe disso. Qual é a única maneira, qual seria uma maneira adequada do Brasil jogar em igualdade de condições com o grupo boliviano que lá residia? A seleção brasileira chegar em La Paz pelo menos um mês antes, para que o seu organismo, o organismo de cada jogador, pudesse criar as hemácias, incrementar o número de hemácias no sangue, na corrente sanguínea, e as hemácias pudessem, em maior número, captar maior quantidade de ar e otimizar o aparelho cardiovascular para aquelas situações. Ou seja, os jogadores precisariam de 30 dias para se adaptarem às novas situações de exigência de seus organismos. É por isso, meus amigos, que nós vemos na TV, quando passa a notícia de um brasileiro que escalou a Aconcagua, que esteve no topo do mundo, no Everest, que eles demoram de 30 a 60 dias para atingir o cume. Por quê? Por essa razão muito simples. O corpo precisa se adaptar às novas circunstâncias. E eu trago isso para você com a seguinte dica. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que estudam 12, 13, 14 horas por dia. Eu tenho lá minhas dúvidas a esse respeito. Mas digamos que você disponha, por exemplo, de 4 horas, o que já é muito bom. Eu sugiro que, se você está no começo, não use as 4 horas de imediato, porque vai passar 1, 2, 3, 4 dias, a sua coluna cervical vai doer, a sua lombar vai doer, você vai ter sono, você vai ter dor de cabeça e vai logo abandonar
os estudos. Eu diria para você começar devagar e aumentar gradativamente o tempo de estudo até atingir as 4 horas. Comece com 1 hora, 1h30, 1h45, 2 e vá se adaptando às novas exigências, para que não haja trauma e para que você possa chegar às 4 horas com saúde. A mesma coisa com relação ao dia da prova. Se você tem 5 horas para fazer uma prova, eu sugiro que você tenha tempo suficiente de adaptação antes da prova, ou seja, passe a estudar 5 horas até o dia da prova. Meu amigo, eu encerro por aqui esse bloco, logo nós voltamos com mais dicas. Muito obrigado.